No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise, né, de alguns comportamentos da personagem, da protagonista do filme Cruella, né, da Stella, para falar e para identificar um pouquinho junto com você a dificuldade de falta de controle, né, como ela vai ficando bem clara em diversos momentos do filme. Vamos junto comigo. Eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Então esse vai ser mais um vídeo em que eu vou fazer um recorte, né, do filme Cruella, e onde eu vou explicar um pouquinho como vai ficando bem aparente as dificuldades de controle de impulsos, né, da personagem ao longo do desenvolvimento dela e como isso vai trazendo uma série de prejuízos. Então, primeira coisa, se você ainda não assistiu esse filme da assiste lá primeiro e depois vem assistir aqui o vídeo. E a segunda questão que eu preciso dizer é que eu faço um recorte didático, ou seja, não consigo avaliar como um todo aqui num vídeo. Eu vou avaliar principalmente a dificuldade de controle de impulsos da personagem. Então vai ficando bastante claro desde o início do filme o quanto ela tem uma dificuldade de controlar os impulsos dela, né? Então nas primeiras cenas do filme aparece ela ali costurando com a mãe, ela vai, não concorda com a opinião da mãe e rasga aquela costura, depois ela começa a ter uma série de dificuldades nas relações sociais, também na escola, né? Então até elas mudam, elas vão se mudar, né? Elas saem da cidade para outro lugar porque ela tem tantas dificuldades nas relações escolares, ali nas relações sociais, que ela é expulsa da escola. Depois, quando acontece, né, a situação com a mãe, ela não tá no momento onde ela deveria estar, ou seja, ela tem uma dificuldade de aceitando assim as regras de um modo geral. Mas mais do que isso, né, fica bem claro que já desde novinha ela não consegue controlar os impulsos dela, né, e isso vai trazendo uma série de prejuízos. E aí eu queria fazer dois recortes importantes já na vida adulta dela. Então, um recorte importante que fica bem claro quanto a dificuldade de controle de impulsos pode colocar a pessoa em risco, e geralmente coloca em risco e faz com que as relações sejam prejudicadas, sejam difíceis. Então são duas cenas, uma cena em que ela aceita ir trabalhar, né, naquela grande loja que é uma loja de moda importante ali, né, e aí ela é contratada, mas ela é contratada para fazer a limpeza da loja, né? E ela já costurava ali, ela já é muito criativa, etc. Mas ela vai para a função da limpeza e ela vai tendo uma série de dificuldades nas relações ali. Claro que não são todas as situações em que ela provoca, né? Ela tem uma série de dificuldades também porque envolve ali o cargo hierárquico, a pessoa ali também não era, né? O chefe ali também era uma pessoa que tinha comportamentos bastante inadequados, mas de qualquer maneira, o que acontece? Um dia ela fica até mais tarde, né, no trabalho, e ela tá muito desconfortável naquela situação, insatisfeita, etc. Só que o que acontece? Ela começa a limpar o ambiente e ela começa a beber, né, mostra ela fazendo uso de uma bebida alcoólica, e aí ela perde o controle. O que acontece? Ela vai mexer na vitrine e ela acaba fazendo ali uma modificação, pintando, né? Ela expressando de uma forma artística até, mas da vontade dela ali, né? Do que seria adequado para aquela vitrine da loja. E aí ela tá tão embriagada que ela dorme, né? E no dia seguinte o chefe chega e vai tirando ela, e aí a estilista aparece no mesmo dia, enfim, na loja, e descobre ela. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que essa é uma situação e é um filme da Disney, né? Então, onde os conflitos ali pro personagem principal, eles vão se desenvolvendo de uma forma que, lógico, beneficie a protagonista. Mas se a gente for pensar numa situação na vida real, então se numa vida real uma adulta que está numa situação de trabalho, mesmo insatisfeita, etc., com todas as dificuldades que ela estava vivendo ali, que não eram dificuldades só direcionadas ao comportamento dela, não, tinha uma dificuldade ali porque de fato era uma relação ruim mesmo, né, por conta até do gestor, mas enfim, a gente tem que pensar o seguinte, que ela teve uma série de comportamentos inadequados, então ela estava insatisfeita, ela fica até mais tarde no trabalho, ela faz o uso abusivo de álcool e ela tem um comportamento completamente inadequado. Tudo bem, para o filme,
ela tem uma saída bastante positiva. Mas se a gente for pensar na vida real, esse não seria, né, o desfecho mais comum do que a gente vê por aí. Então, na maioria dos casos, a pessoa não consegue ser criativa a tal ponto de conseguir uma promoção por isso, ou até de conseguir ser vista como um artista, etc, né? Então a gente tem que fazer esse recorte, já fica bem claro ali que, claro, a gente está falando de um filme da Disney, mas se a gente for pensar nessa situação aí na vida real, esse comportamento traria uma série de prejuízos para qualquer um de nós, né? E aí, numa segunda parte, né, da história, quando ela descobre que a ideia que ela tinha provocado a morte da mãe, de fato não era isso, fica claro que a mãe morreria independente do comportamento dela, independente, né, da situação ali que ela tinha provocado na festa, naquele momento em que a estilista apita para os cachorros atacarem a mãe, né, ela ainda não tinha entendido que de fato aquela situação iria acontecer independente dela estar envolvida na situação ali da festa, né, de ter invadido a festa, etc. Então, quando ela percebe isso, ela, claro, fica em choque, né, uma situação delicada, e o que ela faz? Ela rouba uma moto, que é uma moto de um carteiro, até parece, e vai até a fonte, né, porque ela tinha combinado com a mãe, quando elas mudam de cidade, que elas iriam conhecer a cidade, até a fonte da cidade. Então, em vários momentos do filme, ela vai até a fonte como uma forma de se conectar com essa mãe, né, da lembrança da mãe. E aí, ela, então, pega essa moto nessa situação e vai até a fonte. Ela pega e ela rouba, né? Então, a primeira coisa, ela rouba, e a segunda coisa, ela não sabe dirigir, ela não tem carta, né? E não tem permissão para dirigir. Então, assim, o quanto ela se coloca em risco, né? Então, eu queria trazer bem esses dois recortes do filme, porque isso explicita bastante para uma série de pessoas que têm dificuldade de controle de impulsos. E é claro, nessas situações mais críticas, então na situação em que ela percebe, né, que a mãe morreu e que ela não estava, que a mãe não tinha morrido diretamente por aquele comportamento inadequado que ela não deveria ter saído do carro, mas porque tinha uma situação aí, um conflito com a estilista, né? Então isso pode ser esperado para a maioria das pessoas. Então, quando a gente recebe uma notícia, a gente percebe uma situação crítica, é uma situação muito delicada, principalmente relacionada à nossa vida pessoal, a gente tem dificuldade de lidar com aquilo, a gente, de fato, fica numa situação de maior dificuldade de controle. Só que ela já tinha uma série de outros comportamentos no desenvolvimento dela que já demonstrava essa dificuldade de falta de controle. Então, ali naquela situação, ela se coloca em muito risco, né? Ela rouba a moto e ela dirige sem ter carta de motorista. Então, eu escolhi esses dois pedaços do filme para fazer com que vocês consigam identificar com maior clareza o quanto essa dificuldade de controle de impulsos faz com que essa personagem se coloque em situações de risco, né? Se a gente for pensar, tem muitos outros momentos do filme em que ela acaba tendo essas reações precipitadas, então ela tem dificuldade nas relações no emprego, ela tem dificuldade com os dois colegas que acolhem ela e que ela vai morar junto e que ela vai viver junto, mas ela vai se colocando, né, em algumas situações em que ela vai trazendo algum conflito para eles, no dia a dia deles, enfim. Então, a gente consegue perceber uma série de dificuldades. Claro, a gente poderia pensar muito mais do que isso, mas aqui eu quis trazer esses dois trechos porque eu acho que fica bem didático para que você consiga perceber, né? Então fica bem claro o quanto essa dificuldade de controle de impulsos ela está aparente desde o início do desenvolvimento, né, da personagem, e quanto isso não foi trabalhado em momento nenhum, pelo contrário, né, ela teve uma série de dificuldades na vida dela, ali na história dela, que também não permitiram que, né, que ela tivesse algum cuidado, que ela tivesse uma rede de apoio adequada, que ela, enfim, né, falta uma série de apoios ali no desenvolvimento dessa criança, né, depois que ela perde essa mãe. Então isso também faz com que ela, de fato, ela não consiga desenvolver habilidades que seriam necessárias e, claro, acarretar uma série de prejuízos. Mas aqui eu queria deixar bem claro, porque eu acho que você que assistiu o filme, se você já assistiu e quiser reassistir para prestar atenção principalmente nessas dificuldades, aí elas ficam bem aparentes ao longo do filme.
e vai demonstrando, é claro, que cada vez mais ela vai sofrendo prejuízos por conta, lógico, desses comportamentos e de outras questões envolvidas aí também na trama, tá bom? Eu acho que fazendo esse recorte eu consigo exemplificar bem, né, esclarecendo de maneira mais didática o quanto é importante que a gente observe essa dificuldade de controle de impulso e principalmente que a gente trabalhe estratégias para melhorar, porque de fato vai fazer muita diferença na qualidade de vida dessa pessoa e nas relações, né, e nos relacionamentos como de um modo geral. Tá bom? Se tiver outras dúvidas, se tiver indicações de filmes, séries, fique à vontade, conversa aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima.